Tudo começou quando decidi voltar para casa tarde da noite por um atalho que eu nunca havia usado antes. Era uma estrada escura, cercada por árvores altas e densas, onde a luz do luar mal conseguia penetrar. E lá, bem no meio da estrada, encontrei uma criança brincando sozinha à meia-noite. Era uma noite fria de inverno. Eu estava cansado depois de um longo dia de trabalho e decidi pegar um caminho alternativo para evitar o trânsito. A estrada parecia tranquila, mas havia algo estranho nela. Um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse desaparecido. Foi então que a vi. No centro da pista, iluminada apenas pela luz fraca dos faróis do meu carro, havia uma menina pequena, vestida com um vestido branco sujo e rasgado. Ela estava sentada no chão, brincando com algo que parecia ser uma boneca velha. Seus cabelos negros caíam sobre os ombros, e ela cantarolava uma melodia suave, quase imperceptível. Parei o carro imediatamente, preocupado. Não era seguro para uma criança estar ali sozinha, no meio da estrada, tão tarde da noite. Desliguei o motor e saí do veículo chamando: "Ei, você está bem? Onde estão seus pais?" Mas ela não respondeu. Continuou brincando como se não tivesse me ouvido. Caminhei lentamente em sua direção, tentando entender o que estava acontecendo. Quando cheguei mais perto, percebi algo estranho. A menina não tinha sombra. Mesmo com os faróis do carro iluminando-a diretamente, sua figura projetava apenas um vazio negro no asfalto. Arrepiei-me, mas tentei manter a calma. "Você precisa sair daqui", eu disse, tentando soar firme. "É perigoso ficar no meio da estrada." Finalmente ela levantou a cabeça e me encarou. Seus olhos eram completamente pretos, sem íris ou pupilas, como buracos vazios. Um sorriso largo e sinistro se espalhou por seu rosto enquanto ela murmurava: "Você também veio brincar comigo?" Recuei instintivamente, tentando racionalizar o que estava vendo. Talvez fosse algum tipo de reflexo estranho ou uma ilusão causada pela luz. Mas então ela se levantou e começou a andar em minha direção. Corri de volta para o carro, trancando as portas assim que entrei. Olhei pelo retrovisor, esperando ver a menina parada onde eu a havia deixado, mas ela não estava. Mas lá, senti um alívio momentâneo, pensando que talvez tivesse imaginado tudo. Liguei o motor e comecei a dirigir, ansioso para sair daquela estrada o mais rápido possível. Mas então, ouvi risos. Eram risos infantis, vindos de trás de mim. Girei rapidamente, mas o banco de trás estava vazio. Voltei a olhar para a frente, mas no retrovisor, lá estava ela, sentada no banco de trás, sorrindo para mim com aqueles olhos negros. Gritei e acelerei o carro, tentando escapar. Mas quanto mais eu dirigia, mais a estrada parecia se alongar, como se estivesse preso em um loop infinito. As mesmas árvores, as mesmas curvas. Até a mesma placa de limite de velocidade aparecia repetidamente. Então, ouvi novamente aquela voz aguda e infantil. "Por que você está correndo? Não quer brincar comigo?" Decidi enfrentá-la. Parei o carro abruptamente e saí, determinado a acabar com aquilo de uma vez por todas. Olhei ao redor, mas a estrada estava deserta. Não havia sinal da menina. Voltei ao carro, tentando acalmar minha respiração, mas assim que fechei a porta, senti algo gelado tocar meu ombro. Girei rapidamente e lá estava ela, parada ao meu lado, segurando sua boneca. "Vamos brincar agora", ela disse, inclinando a cabeça de maneira estranha. Antes que pudesse reagir, ela desapareceu. Mas a sensação de medo permaneceu, como uma presença invisível ao meu redor. Comecei a dirigir novamente, mas os faróis do carro começaram a falhar. A luz piscava, revelando flashes rápidos da menina em pé na frente do carro, com os braços estendidos. Desviei bruscamente, saindo da estrada e colidindo com uma árvore. Fiquei atordoado por alguns segundos, mas quando abri os olhos, vi que a menina estava sentada no capô do carro, olhando fixamente para mim através do para-brisa. Depois disso, tudo pareceu um borrão. Lembro-me vagamente de ter conseguido
sair do carro e correr para dentro da floresta tentando escapar dela. Mas a floresta parecia viva, com galhos que se moviam para bloquear meu caminho e vozes sussurrando em meus ouvidos. Finalmente encontrei uma clareira. No centro, havia uma velha casa abandonada com janelas quebradas e tábuas soltas. Entrei pensando que estaria seguro lá dentro, mas a menina estava me esperando. Ela estava sentada na sala principal, brincando com sua boneca, como se estivesse me esperando o tempo todo. Quando me aproximei, ela levantou-se e apontou para o canto da sala. "Você veio para ficar", ela disse, com um sorriso cruel. Olhei para onde ela estava apontando e vi outras crianças, todas vestidas de branco, todas com olhos negros, todas sorrindo para mim. E então percebi algo terrível. Elas estavam segurando fotos. Minhas fotos. Foi então que entendi. Aquelas crianças não eram humanas. Elas eram espíritos perdidos, condenadas a brincar eternamente no meio da estrada. E agora, elas haviam escolhido a mim para ser parte de suas brincadeiras. Tentei fugir, mas as portas e janelas estavam trancadas. As crianças começaram a se aproximar, cercando-me. Suas risadas ecoavam pelos cômodos, tornando-se cada vez mais altas e insistentes. Finalmente, a menina que eu havia encontrado na estrada aproximou-se de mim e sussurrou: "Agora é sua vez de brincar." Desde aquela noite, sei que sou apenas mais uma peça em suas brincadeiras macabras. Às vezes, quando dirijo à noite, vejo outras crianças no meio da estrada, acenando para mim. Outras vezes, acordo em um quarto escuro, cercado por figuras pálidas, todas sorrindo com aqueles olhos negros. Se você vir uma criança brincando sozinha no meio da estrada à meia-noite, não pare, não olhe para trás. Apenas siga em frente, porque uma vez que você as notar, elas já terão te escolhido. Essa é a minha história. Agora quero saber, você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu. Olá, amantes do terror e do inexplicável. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o lugar onde as sombras ganham voz e os pesadelos se tornam realidade. Hoje, preparei algo especial para vocês. Uma coletânea de contos que vão perturbar o seu sono e te fazer questionar cada barulho na calada da noite. Apertem os cintos, apaguem as luzes e deixem o medo te envolver. Essa é a nossa jornada em O Grito na Madrugada, contos sombrios para noites inquietas. Nosso primeiro mergulho no terror nos leva a uma estrada isolada, em uma noite de tempestade implacável. Eu dirigia sozinho, a chuva chicoteava o para-brisa e os raios iluminavam brevemente a escuridão ao redor. O rádio só chiava, me deixando isolado em um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som do motor e da chuva. Foi então que eu ouvi um grito. Não era um grito humano, pelo menos não como eu conhecia. Era agudo, lancinante, carregado de um sofrimento primal que ecoou pelos meus ossos. Vinha da floresta densa à beira da estrada. Instintivamente, pisei no freio. A razão gritava para que eu acelerasse e fugisse, mas uma curiosidade sombria, daquelas que nos fazem olhar para o abismo, me paralisou. Desliguei o carro. O silêncio após o motor parar foi quase mais assustador que o grito. Apenas o vento uivava entre as árvores. Eu hesitei, mas a imagem daquele grito ecoando em minha mente era insistente. Peguei minha lanterna, a luz trêmula cortando a escuridão. A cada passo na lama, meu coração acelerava. Os olhos de animais brilhavam brevemente na escuridão, mas nada explicava aquele som horrendo. Cheguei a uma pequena clareira, e ali não havia nada. Apenas árvores retorcidas e o chão encharcado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Teria sido minha imaginação, o cansaço da viagem, mas a intensidade daquele grito era real demais para ser um sonho. De repente,
O grito ecoou novamente, mais distante agora, vindo das profundezas da mata. Dessa vez, não hesitei. Corri de volta para o carro, liguei o motor e acelerei o mais rápido que pude, deixando para trás aquela estrada amaldiçoada e o mistério daquele grito que ainda ecoa em meus pesadelos. Até hoje me pergunto o que ou quem teria emitido aquele som tão cheio de agonia. Nossa próxima história nos leva a um casarão antigo, abandonado há décadas. Dizem que a família que ali viveu desapareceu sem deixar rastros e que o local guarda segredos sombrios. Eu, é claro, como um bom curioso do macabro, não resisti a uma visita noturna. A porta rangeu como um lamento quando a abri. O ar frio e denso carregava o cheiro de mofo e poeira. A luz da minha lanterna dançava pelas paredes descascadas, revelando sombras alongadas que pareciam se mover sozinhas. No salão principal, um piano empoeirado parecia esperar por dedos. Fantasmas. De repente ouvi um som suave, quase um sussurro. Vinha do andar de cima. Meus pelos se eriçaram, mas a curiosidade falou mais alto que o medo. Subi a escada com cautela, cada degrau gemendo sob o meu peso. Cheguei a um corredor escuro com portas alinhadas em ambos os lados. De um dos quartos, o sussurro se intensificou, como se alguém estivesse chamando meu nome. Hesitei novamente, mas a necessidade de descobrir a origem daquele som me impulsionou a abrir a porta. O quarto estava vazio. Apenas uma cadeira de balanço se movia lentamente, como se alguém a tivesse acabado de deixar. E então, o sussurro se tornou uma voz fraca, chorosa, repetindo a mesma frase. Não vá. Eles vão te pegar. Um calafrio percorreu todos meu corpo. Virei-me para sair, mas a porta se fechou com um estrondo. Tentei abri-la, mas estava trancada. O sussurro se tornou um choro desesperado, e as batidas na porta se intensificaram. Senti presenças ao meu redor, sombras se movendo no canto dos meus olhos. Em um acesso de pânico, chutei a porta com toda a minha força. Ela cedeu com um estrondo, e eu corri para fora daquele casarão amaldiçoado sem olhar para trás. Até hoje, ouço aquela voz em meus sonhos, um lembrete sombrio de que alguns lugares é melhor deixar em paz. Para nossa última incursão no Marimosnus. Terror desta noite, vamos a um conto mais pessoal. Algo que aconteceu comigo há alguns anos e que até hoje me causa arrepios. Eu morava em um apartamento antigo, em um bairro tranquilo, mas as noites ali nunca foram realmente silenciosas. Todas as madrugadas, por volta das 3 da manhã, eu ouvia um arranhar suave vindo da parede ao lado da minha cama. No início, pensei que fosse algum animal, talvez um rato. Mas o som era constante, metódico, como se algo estivesse tentando cavar através da parede. Tentei ignorar, colocar fones de ouvido, mas o som parecia penetrar em minha mente. Uma noite a curiosidade e a insônia me venceram. Levantei e encostei o ouvido na parede. O arranhar parou. Fiquei ali, em silêncio, por alguns minutos. Então, recomeçou, mais alto agora, acompanhado de um leve sussurro, quase inaudível. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era um rato. Não era nada natural. Peguei uma ferramenta e raspei a parede no ponto de onde vinha o som. O arranhar cessou imediatamente, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Na manhã seguinte, examinei a parede com cuidado. Não havia buracos, rachaduras, nada que indicasse a presença de um animal. Mas a sensação de que algo estava ali, do outro lado, me observando, permaneceu. As noites se tornaram longas e tensas. Eu esperava pelo arranhar, pelo sussurro, e eles sempre voltavam pontualmente às 3 da manhã. Uma noite, o arranhar ficou tão intenso que eu senti a parede vibrar. O sussurro se tornou mais claro, mais próximo, como se estivesse falando diretamente comigo. Consegui distinguir algumas palavras. Você não está sozinho. Foi aterrorizante. Na manhã seguinte eu me mudei. Deixei aquele apartamento, para trás, sem olhar para trás. Mas até hoje, quando a noite cai e o silêncio se instala,
Ainda sinto aquele arranhar na parede ao lado da minha cama e ouço aquele sussurro gelado ecoando em minha mente. Eu nunca soube o que ou quem estava do outro lado. E talvez seja melhor assim. Se você gostou dessas histórias e quer mais noites insones, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos que também apreciam um bom susto e se inscreva no canal para não perder as próximas doses de terror. Contem nos comentários qual história te deixou mais inquieto. E lembrem-se, fiquem atentos aos gritos na madrugada. Eles podem estar mais perto do que vocês imaginam. Boa noite e cuidado com os seus pesadelos. Eu nunca fui supersticioso. Para mim, espelhos eram apenas objetos inofensivos que refletiam nossa imagem. Nada mais do que vidro e prata. Mas agora sei que estava errado. Há algo nos espelhos. Algo que não podemos ver, mas que está sempre lá. E eles estão nos observando. Tudo começou quando eu decidi comprar um espelho antigo em um brechó da cidade. Parecia inofensivo, apenas um objeto decorativo para dar um toque vintage ao meu apartamento. Mas aquele espelho mudou minha vida para sempre. Eu estava explorando o brechó quando vi o espelho. Ele era grande, com uma moldura dourada desgastada pelo tempo, e parecia ter sido retirado de algum palácio ou mansão antiga. Havia algo hipnótico nele, algo que me fez querer tocá-lo. Perguntei à vendedora sobre a origem do espelho. Ela hesitou antes de responder, como se estivesse relutante em compartilhar sua história. Finalmente, murmurou: "Esse espelho. Ele já pertenceu a alguém que não está mais aqui." Aquelas palavras me deixaram inquieto, mas também curioso. Decidi comprá-lo mesmo assim. Afinal, o que poderia haver de tão perigoso em um simples espelho? Quando cheguei em casa, coloquei o espelho no canto da sala, ao lado de uma poltrona onde costumava ler. À primeira vista, ele parecia normal. Apenas um reflexo distorcido das paredes e móveis ao redor. Mas algo mudou naquela noite. Estava sentado na poltrona, lendo um livro, quando notei algo estranho no reflexo. Meu reflexo parecia estar fora de sincronia com meus movimentos. Eu levantava a mão, mas meu reflexo demorava alguns segundos para fazer o mesmo. Pensei que fosse cansaço ou imaginação, mas então percebi algo ainda mais assustador. Havia outra figura atrás de mim no reflexo. Congelei no lugar, incapaz de acreditar no que estava vendo. Girei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Voltei a olhar para o espelho, e a figura continuava lá, parada como uma sombra imóvel. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Durante o dia, o espelho parecia normal, apenas um objeto decorativo. Mas à noite, ele ganhava vida própria. Uma vez, acordei com o som de risos ecoando pelo quarto. Quando abri os olhos, vi meu reflexo no espelho sorrindo para mim, embora eu não estivesse sorrindo. Gritei e cobri o espelho com um lençol, convencido de que aquilo era apenas uma ilusão óptica provocada pela luz fraca. Mas então ouvi os sussurros. Eram vozes baixas, quase imperceptíveis, vindas de dentro do espelho. Pareciam estar falando uma língua que eu não entendia, mas havia algo familiar nelas, como se estivessem chamando meu nome. "Saiam da luz", diziam as vozes. Tentei ignorar, atribuindo isso ao cansaço ou ao vento batendo nas janelas, mas os sussurros continuaram, cada vez mais altos, mais insistentes. Era como se o espelho estivesse tentando me dizer algo, ou me atrair para dentro dele. Decidi enfrentar o que quer que fosse. Foi na terceira noite. Estava sozinho na sala, tentando ler para distrair minha mente. Mas os sussurros começaram novamente. Desta vez, eram mais altos, mais agressivos. Pareciam vir de todos os lados. Levantei-me e gritei: "Quem é você?" O silêncio que se seguiu foi assustador. Por um momento pensei que finalmente havia acabado. Mas então, o espelho começou a brilhar. Uma luz azulada emanava de sua superfície, enchendo a sala com um brilho etéreo. As figuras no reflexo agora estavam mais claras. Mulheres vestidas de preto.
Homens com rostos distorcidos, crianças com olhos vazios. Eles me encaravam como se estivessem esperando algo. Uma voz feminina sussurrou diretamente no meu ouvido. Você pertence a nós agora. Girei rapidamente, mas novamente não havia ninguém ali. Voltei a olhar para o espelho, e as figuras começaram a sair dele, atravessando a superfície como se fosse água. Elas se aproximaram de mim, suas mãos geladas tocando meu rosto, meus braços como se estivessem tentando me puxar para dentro do espelho. Desde aquela noite, sei que os espelhos estão vivos. Eles observam, esperam e escolhem suas vítimas cuidadosamente. Tentei me livrar do espelho, jogando-o no lixo e até mesmo quebrando-o. Mas ele sempre volta como se tivesse vontade própria. As figuras do espelho agora me seguem para onde quer que eu vá. Em qualquer superfície refletiva, janelas, poças, d'água, até mesmo em uma xícara de café. Elas aparecem sorrindo como se estivessem apenas esperando o momento certo para voltar. Foi então que descobri a verdade. Pesquisei sobre espelhos amaldiçoados e encontrei histórias assustadoras sobre como eles podem ser portais para outro mundo. Alguns dizem que espelhos capturam fragmentos da alma das pessoas que os usam. Outros afirmam que são prisões para entidades malignas que esperam por uma chance de escapar. Mas há uma coisa que todas as histórias têm em comum. Uma vez que você é escolhido por um espelho, não há escapatória. Eles te observam, te estudam e, eventualmente, te levam. Agora sei que sou apenas mais uma vítima. As figuras do espelho estão em todos os lugares. Às vezes, quando acordo, vejo uma delas sentada ao pé da minha cama, observando-me com aqueles olhos brilhantes. Outras vezes, ouço risos infantis, ecoando pelos corredores mesmo quando estou sozinho. Tentei destruir o espelho original, mas ele sempre reaparece. Não importa o que eu faça, elas me encontram. E sempre que olho para o espelho, vejo uma figura pequena parada atrás de mim, sorrindo. Se você encontrar um espelho como esse, não o leve para casa. Não importa o quão bonito ele pareça. Não importa o quão curioso você esteja. Algumas coisas não foram feitas para serem tocadas. Essa é a minha história. Agora quero saber. Você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu. Nunca fui de acreditar em maldições, sabe? Achava que eram só histórias para assustar crianças. Bom, até que eu me mudei para aquela casa. Uma casa charmosa, antiga, com um jardim enorme e um silêncio que no começo me pareceu um paraíso, depois da agitação da cidade. Mas esse paraíso tinha um inquilino silencioso, um lembrete constante de que nem tudo que é velho é inofensivo. Um relógio de parede na sala de jantar. Era um daqueles relógios antigos, sabe? Com um pêndulo de latão e um mostrador amarelado pelo tempo. O antigo dono tinha deixado para trás, e achei que dava um toque meio nostálgico ao ambiente. Só tinha um pequeno detalhe. Ele estava parado. Marcava exatamente 3 da manhã. Tentei dar corda, trocar a pilha, nada. Ele simplesmente se recusava a funcionar. No começo achei engraçado, até meio charmoso. Um ponto fixo no tempo. As coisas começaram a ficar estranhas umas 2 semanas depois que me mudei. Comecei a acordar invariavelmente às 3 da manhã, sem despertador, sem barulho, nada. Simplesmente abria os olhos e via os ponteiros daquele relógio parado na mesma hora fatídica. No início, achei que era coincidência, o corpo se acostumando ao novo ambiente, mas a frequência começou a me incomodar. Todas as noites, exatamente às 3h, e então vieram os sussurros. No começo eram quase inaudíveis, como se o vento estivesse brincando com as janelas, mas com o tempo ficaram mais nítidos, mais próximos. Eu os ouvia no silêncio da madrugada. Logo depois de acordar às 3h, pareciam vir de dentro das paredes, às vezes até de dentro do próprio relógio parado.
Tentei ignorar, colocar fones de ouvido, ligar a televisão, mas os sussurros pareciam penetrar em meus ouvidos, se infiltrar em meus pensamentos. Não consegui distinguir palavras, mas a entonação era carregada de uma tristeza profunda, quase um lamento. Uma noite, acordei como de costume às 3h. O silêncio na casa parecia mais pesado que o normal, e então eu ouvi uma voz clara sussurrando meu nome. Vinha da sala de jantar, do lado do relógio parado. Meu coração disparou. Levantei da cama, hesitante, com um medo frio percorrendo minhas veias. A luz da lua entrava pela janela, iluminando fracamente o corredor. Caminhei lentamente até a sala de jantar. O relógio estava ali, imóvel, como sempre, mas a sensação de que não estava sozinho era avassaladora. Cheguei perto do relógio. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado, apenas pelo meu próprio respirar. E então, os ponteiros do relógio se moveram. Lentamente, com um rangido antigo e gutural, eles avançaram um único clique. E marcaram 3h01 da manhã. No mesmo instante, senti um calafrio percorrer meu corpo. A temperatura no quarto caiu bruscamente, e os sussurros voltaram, mais altos, agora mais próximos. Pareciam cercar-me, vozes lamentando em uníssono carregadas de dor e angústia. Tive a sensação de que havia outras pessoas ali, invisíveis, presenças sombrias que haviam sido despertadas pelo movimento daquele relógio, amaldiçoado. Saí correndo da sala, subi as escadas tropeçando e me tranquei no meu quarto, o coração batendo descontroladamente. Passei o resto da noite em claro, ouvindo os sussurros do andar de baixo, imaginando o que poderia acontecer quando o relógio resolvesse se mover novamente. No dia seguinte, tentei de tudo para fazer aquele relógio funcionar, na esperança de quebrar o ciclo, mas ele permanecia teimosamente parado, um portal para aquela hora sombria. Finalmente não aguentei mais. Chamei uns amigos e juntos tiramos aquele relógio da casa. Levamos para um ferro velho distante, torcendo para nunca mais vê-lo. Desde então, as noites voltaram a ser silenciosas. Não acordo mais às 3 da manhã, mas às vezes, quando o silêncio da noite se torna muito intenso, ainda sinto um arrepio na espinha e me pergunto se em algum lugar aquele relógio parado ainda marca a hora em que o véu entre os mundos se torna mais fino, a hora em que as vozes do além sussurram mais alto. A maldição do relógio parado. Eu vivi para contar, mas nunca vou esquecer as madrugadas em que o tempo parecia ter parado às 3 da manhã. E essa foi a história da maldição daquela casa e do relógio parado. Uma experiência que me fez repensar muitas coisas em que eu não acreditava. Se essa história te deixou com a pulga atrás da orelha, deixe seu like, compartilhe com os amigos que adoram um bom mistério e se inscreva no canal para mais relatos do inexplicável. Contem nos comentários se vocês já tiveram alguma experiência estranha com objetos antigos. E lembrem-se, nem tudo que parece inofensivo está realmente morto. Boa noite, e fiquem de olho nos seus relógios. Eu sempre achei que os segredos mais assustadores estavam escondidos nas coisas mais simples. Uma caixa velha no sótão, um diário abandonado em uma gaveta, ou até mesmo uma chave enferrujada jogada em um canto qualquer. Mas nunca imaginei que algo tão pequeno poderia mudar minha vida para sempre. Tudo começou quando encontrei uma chave misteriosa no porão da casa onde cresci. Era apenas uma velha chave de metal, coberta de ferrugem e quase inútil. Mas havia algo nela, algo que me fez sentir um arrepio na espinha desde o momento em que a peguei. Não sabia, mas aquela chave abriria portas que nunca deveriam ter sido abertas. Eu estava ajudando meus pais a organizar a casa antes de colocá-la à venda. Era uma antiga casa de campo, cercada por árvores altas e distante da cidade. Passamos anos sem visitá-la, e agora, ao voltar, sentia aquele cheiro característico de poeira e mofo que parecia impregnar cada canto.
Enquanto limpava o porão, encontrei a chave embaixo de uma pilha de caixas velhas. Ela estava presa a um pequeno chaveiro de couro desgastado, com um símbolo gravado nele que eu não conseguia identificar. Algo que parecia uma estrela dentro de um círculo. A chave parecia antiga, como se tivesse sido usada muito tempo atrás. Mas, ainda assim, mantinha um brilho tênue, como se carregasse algum tipo de energia. Perguntei aos meus pais sobre ela, mas eles disseram que não faziam ideia do que era ou para que servia. Minha mãe apenas balançou a cabeça e murmurou: "Essa chave, ela sempre esteve lá." Aquelas palavras me deixaram inquieto, mas também curioso. Decidi guardá-la no bolso, convencido de que não era nada demais. Mas então, comecei a notar coisas estranhas. Naquela noite, sonhei com o porão. Estava sozinho, lá, parado em frente a uma porta que nunca havia visto antes. Era uma porta de madeira velha, com dobradiças enferrujadas e uma fechadura que parecia combinar perfeitamente com a chave que eu havia encontrado. No sonho, ouvi vozes sussurrando atrás da porta, chamando meu nome, acordando suado e ofegante. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um pesadelo causado pelo cansaço. Mas então, percebi algo ainda mais perturbador. A chave estava na minha mão. Eu não lembrava de tê-la tirado do bolso antes de dormir. Como ela foi parar ali? No dia seguinte, decidi investigar. Voltei ao porão, determinado a descobrir se aquela porta do sonho realmente existia. E, para minha surpresa, ela estava lá. Era exatamente como eu havia visto no sonho. Uma porta velha e empoeirada, quase invisível entre as prateleiras cheias de tralhas antigas. Meu coração disparou enquanto eu me aproximava dela. Peguei a chave e a inspecionei novamente. Ela parecia vibrar levemente em minha mão, como se estivesse ansiosa para ser usada. Respirei fundo e a encaixei na fechadura. Girou facilmente, emitindo um clique baixo, mas audível. Abri a porta devagar, revelando uma escada que descia para a escuridão absoluta. O ar que vinha de dentro era frio e úmido, com um cheiro forte de terra e algo metálico. Sangue, talvez? Peguei uma lanterna e desci os degraus rangentes, tentando manter a calma. O espaço abaixo era pequeno, mais como um túnel do que um cômodo. Havia caixas empoeiradas empilhadas contra as paredes e algumas ferramentas antigas jogadas pelos cantos. Mas então, vi algo que me fez parar no lugar. No centro do ambiente, havia uma mesa de madeira coberta por um pano preto. Sobre ela estavam objetos estranhos, velas pretas, frascos de vidro contendo líquidos vermelhos e um livro grosso com capa de couro rachada. Parecia um altar improvisado, como algo retirado de um filme de horror. Toquei o livro com cuidado, sentindo sua textura áspera. Quando o abri, percebi que estava escrito em uma língua que eu não entendia. Símbolos e runas que pareciam brilhar fracamente sob a luz da lanterna. Cada página continha desenhos sinistros, figuras humanas sendo sacrificadas, criaturas com olhos enormes e bocas cheias de dentes afiados. Foi então que ouvi risos. Eram risos infantis, vindos de algum lugar atrás de mim. Girei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Voltei a olhar para o livro e notei que os desenhos estavam mudando. As figuras agora pareciam estar saindo das páginas, ganhando vida própria. Fechei o livro abruptamente, convencido de que precisava sair dali imediatamente. Mas, quando me virei para subir as escadas, elas haviam desaparecido. Onde antes havia uma saída, agora havia apenas uma parede de pedra sólida. Comecei a gritar, batendo na parede com os punhos, mas isso só fez com que as risadas ficassem mais altas. Então, ouvi uma voz aguda e infantil sussurrando diretamente, no meu ouvido: "Você nos libertou." Girei rapidamente, mas novamente não havia ninguém ali. Olhei para o canto do porão e vi figuras sombrias emergindo das paredes. Crianças vestidas de branco, todas com olhos negros, todas sorrindo para mim. Elas começaram a se aproximar lentamente, suas risadas ecoando pelo espaço apertado. Tentei me concentrar, buscando uma maneira de escapar.
Foi então que percebi que o livro ainda estava em minhas mãos. Ele parecia pulsar, como se estivesse vivo. Abri-o novamente, desesperado, e encontrei uma página marcada com um símbolo vermelho. Havia instruções escritas em uma caligrafia elegante, mas desta vez eu conseguia entender o que dizia. Para selar o portal, você deve oferecer algo de valor. Não tinha ideia do que significava, mas sabia que precisava fazer algo. Peguei uma das velas pretas do altar e a acendi, posicionando-a no centro do pentagrama desenhado no chão. Em seguida, fiz o que o livro sugeria. Coloquei a chave no meio do pentagrama. Assim que fiz isso, a sala inteira começou a tremer. As crianças gritaram, suas vozes ecoando como trovões, enquanto a porta reaparecia magicamente na parede. Corri para ela, subindo as escadas o mais rápido que pude. Quando finalmente saí do porão, tranquei a porta e joguei a chave fora, esperando que tudo ficasse para trás. Mas desde aquela noite, sei que não há escapatória. As crianças continuam aqui. Às vezes vejo seus reflexos em espelhos ou janelas, observando-me com aqueles olhos negros. Outras vezes ouço risos ecoando pelos corredores da casa, mesmo quando estou sozinho. Pesquisei sobre o livro e descobri que ele era parte de um ritual antigo, usado para invocar entidades malignas. A chave que encontrei era o catalisador, o objeto que abria o portal para outro mundo. E agora sou responsável por mantê-lo fechado. Desde então, tenho pesadelos constantes. Sonho com o porão, com as crianças e com o livro. Sei que elas estão esperando por uma chance de voltar, e que a única coisa que as mantém afastadas é a chave que joguei fora. Mas às vezes, quando acordo no meio da noite, sinto algo gelado em minha mão. É a chave, de volta ao meu bolso, como se nunca tivesse saído. Se você encontrar uma chave misteriosa, não a use. Não importa o quão curioso você esteja, não importa o quão seguro você se sinta. Alguns segredos não foram feitos para serem revelados. Essa é a minha história. Agora, quero saber, você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários.